que vai abençoar a sua vida. Deus abençoe a pastora Midian, que está na 10ª aula de canto que eu dou para ela, toda a assessoria. Números capítulo 26, quem já encontrou diz amém. Versículo 33 diz assim, Números, capítulo 26, versículo 33, eu estou falando bem pausado para eu não errar, diz assim, e Zelofeade, filho de Efé, não tinha filhos, mas filhas. E foram as filhas de Zelofeade, Macla, Noa, Olgra, Milca e Tizar. Zelofeade, filho de Efé, não tinha filhos, mas filhas. E o nome das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Olgra, Milca e Tizar. Digam amém. O texto em que ora lemos merece a minha e a sua preciosíssima atenção, devido a tudo de bom e de especial que o Deus eterno congrega a nós nesse texto. Números capítulo 26 nos remete a um acontecimento na trajetória dos filhos de Israel, que o Senhor os arrancou do Egito com mão forte e braço estendido, e agora os conduz pelo caminho do deserto, rumo à terra que o Senhor havia prometido, terra que ficou conhecida como o lugar que manava leite e peregrinando pelo deserto a caminho desta terra, que também ficou conhecida como terra da promessa. 40 anos depois, os filhos de Israel estão na região de Moabe, quando Deus veio a Moisés e dar a Moisés uma direção para que Moisés pudesse contar as famílias que estavam com ele naquele exato momento no deserto. Deus queria que Moisés soubesse o número de famílias por cada tribo, porque a partir daquele momento a terra seria dividida em herança. Por que a contagem de cada família pertencente a cada tribo? Para que não houvesse nenhuma injustiça na hora de alguma família receber a sua porção. Exemplo, a menor família receber a maior porção, a maior família receber a menor porção. Para que não houvesse essa injustiça, Moisés chama Eleazar, o sacerdote. E agora Eleazar, junto com os príncipes de cada congregação, faz a contagem de cada
família pertencente a cada tribo, o número exato de cada família, para que Moisés tivesse ciência de quantos tinham ali no deserto, e começasse então a preparação para a entrega da herança. Então Eleazar segue a instrução de Moisés e conta ao povo, conta a cada família, e todas as famílias foram contadas. Após isso, Moisés estabelece uma ordem ou um critério para que cada família pudesse receber a sua parte. Qual era o critério? Na cerimônia de entrega, Moisés estabeleceu um critério, uma lei. Qual? Quando o nome do pai era citado, daquela família, chegava a hora de aquela família receber a sua parte. Então era mais ou menos assim: citava-se o nome do pai, ele levantava representando a sua família, ia diante de Moisés e recebia a sua porção. Na ausência do pai, mesmo o nome dele sendo citado, o filho poderia representá-lo. Então a família não deixava de receber a herança, mesmo que o pai não comparecesse à presença de Moisés, porque o filho estava ali para representá-lo. Só que tinha um detalhe: qual? Deveria que a ausência do pai, apenas alguém da família do sexo masculino, homem, filho, recebia a herança no lugar do pai. Esta ordem, esta lei, este critério ficou conhecido no meio do arraial de Israel. É marcado o dia da entrega da herança. É um momento de celebração, é um momento de festa. Eu penso que a cada nome de um pai que era citado, a família pertencente àquele pai vibrava, se alegrava. Era um momento de júbilo. Afinal, chegava a hora, depois de anos, depois de perseverar no deserto, depois de enfrentar tanta coisa que eles enfrentaram, era chegado a hora daquela família receber a sua parte, sua porção, a sua herança. Então começou a entrega. A cada nome que citava aquela família que pertencente àquele pai que o nome foi citado, gritava, celebrava, aplaudia. Até que a Bíblia diz que o nome de um pai pertencente a uma família não foi citado. Quando o nome do pai desta família não é citado, e também não há quem represente o pai para receber a herança, era sinal que aquela família estava fora de receber a sua porção. Mas o que me abençoa no texto, o que me inspira em Deus nessa história, é que esta família, quando o nome do vosso pai não é citado, logo os mesmos não recebem a herança. Eles não deixam isso para lá. Eles não deixam essa história quieta. Eles não agem desta forma. Exemplo, já que o nome do nosso pai não foi citado, não há quem o represente, nós não vamos receber assim mesmo. Não. Foram procurar saber porque o nome do pai não foi citado.
Há quem revele a família dizendo: é claro que o nome do vosso pai não foi citado, ele morreu. A Bíblia cita o seu nome, diz que ele se chamava Zelofeade. Zelofeade é morto. O seu nome não é citado. Como não há um homem na sua linhagem que o representasse, praticamente a sua família está extinta da herança. Mas a Bíblia diz que as suas filhas reagiram. Eu aprendo aqui algumas lições com elas. Está no capítulo 27, você pode olhar aí, por favor? Olha comigo. Números capítulo 27. Você tem uma caneta em mãos, não é obrigação, é apenas uma dica. Se você gosta de grifar o texto, arrume aí uma caneta, nem que seja alugada. Tem crente que é ruim, não empresta. Quando o nome do vosso pai não é citado, e praticamente elas estavam fora da herança. O capítulo 27, o versículo 2 me abençoa demais. E eu queria que você, se quiser, grifasse aí o versículo 2, porque ele começa dizendo assim: e se apresentaram-se diante de Moisés. Pastor, não tem nada demais aqui, não tem não? Deixa eu te explicar. Se apresentar diante de Moisés não era algo tão simples assim. Porque neste período, Moisés já tinha ouvido o conselho de Jetro, seu sogro, e já tinha levantado, senhores pastores, que aqui me ouvem, já tinham levantado líderes para lhe ajudar na condução do povo. Ter acesso a Moisés não era fácil, porque existiu uma geração que saiu do Egito com Moisés, e existe uma outra geração que nasceu no deserto. Eu vou repetir para que você grave. Existiu uma geração que saiu com Moisés do Egito, existiu outra que nasceu no deserto. Logo, a multidão de pessoas era enorme. Moisés já tinha líderes para lhe ajudar. Moisés era ocupadíssimo. Quando não estava legislando, estava no cume do monte. Chegar perto de Moisés não era mais ou menos assim: vou ali falar com Moisés. Aí, Moisés, preciso bater um papo contigo. Chegar perto de Moisés não era fácil. Tinha muita gente para ele cuidar, tinha muita gente para ele atender. Ele já tinha pessoas para lhe auxiliar nisso. Mas a Bíblia diz: tinha príncipes das congregações, tinha Eleazar, o sacerdote, tinha outras pessoas que elas poderiam ter acesso. Mas a Bíblia diz que elas foram, romperam e chegaram diante de Moisés. Tá, pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? A Viva 2023, a Devec Taquara, 9h36 da noite, 2023, eu aqui com as minhas realidades. O que isso tem a ver com a minha vida? Eu estou tentando te dizer de acessos que só Deus dá. Eu vou começar a me soltar. Eu estou tentando te falar de portas que só Deus abre. Eu estou falando daquilo que alguém olha e fala assim: ali não tem como você chegar. Rapaz, não tem como Deus pegar você pela mão e falar assim: você vai chegar. Estenda a mão sobre alguém e diga assim para ele: Deus vai te dar um acesso. Diga para ele que não é coisa de homens, mas tem a ver com a sua bondade, tem a ver com a sua graça,
tem a ver com o seu poder de realizar. Eu estou falando de um acesso que Deus pode te dar, que só Ele poderia te dar, manifestando na tua vida aquilo que a Bíblia diz, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Oh meu Deus! Oh, levanta aí a tua mão, eu vou me soltar. Eu estou tentando ser fino, mas eu vou me soltar. Levanta aí as tuas mãos e recebe essa palavra. Eu quero declarar para a tua vida. Eu não sei o que você espera para ainda esse ano. Eu não sei quais são os seus projetos de vida, mas eu só quero ser profeta essa noite. Deus vai te dar um acesso que só Ele poderia te dar. Chegar diante de Moisés era um acesso que só Deus poderia dar. Olha aí para quem está ao seu lado, diga para ele assim: Deus vai te dar um acesso. Não, fala com mais ânimo, diga: Deus vai te dar um acesso, Deus vai te dar um acesso, Deus vai te dar um acesso. Alguém diz assim: rapaz, com fulano ninguém fala, você vai lá e vai falar. Rapaz, ninguém fecha contrato lá, então você vai ser o primeiro e vai fechar. Rapaz, ninguém consegue romper isso, então você vai ser o primeiro. Ai, eu posso me soltar, eu estou tentando ser fino, mas eu não tenho nada de fino. Eu estou falando de acesso. Não tinha como, humanamente falando, elas chegaram diante de Moisés, mas a Bíblia diz que elas chegaram. Então nessa primeira noite do Aviva, aqui vai uma profecia para a tua vida. Quem te segura vai ter que ver você passar. Quem põe o pé na tua frente vai ter que tirar o pé, porque Deus vai pegar pela tua mão. Grifa aí na sua Bíblia, vê se na sua está escrito assim ou se está só na minha. E se puseram-se diante de Moisés. Anote: acessos que só Deus pode dar. Antes de eu ir para outro ponto, acessos que só Deus pode dar é aquela porta que até quem te odeia fala assim: rapaz, não vou com a cara dele não, mas eu tenho que admitir, foi Deus que botou ele lá, tá? Oh meu Deus, eu estou pregando para alguém. Acessos que só Deus pode dar é aquela situação que gente olha e fala assim: eu não gosto da progressiva dela, mas eu tenho que admitir, Deus é com ela. Acessos que, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Meu filho, eu não ia estar aqui essa noite se Deus não tivesse ido lá no Roncalli, na varanda do irmão Assis, e me pegasse pela mão. Meu filho, eu pregava, hoje é segunda-feira, hoje é o culto lá na varanda do irmão Assis, eu pregava lá, o dia que estava lotado, tinha 7 crianças, 3 dormindo, 2 chorando e 1 correndo. Mas Deus foi lá no Roncalli, aleluia. Eu quero profetizar essa noite: Deus vai te dar um acesso. Outra coisa, elas chegam diante de Moisés. Agora, quem foram diante de Moisés? É aqui que eu queria que você olhasse. Olha o texto. Quem foi lá falar com Moisés? A Bíblia cita o nome delas. Vamos olhar? A primeira que foi lá. A Bíblia cita o seu nome. Diz que o nome dela era? Qual era o nome da primeira? Macla. Qual era o nome dela? Macla. Se Midian ficar grávida de novo, o nome da criança vai ser Macla. Macla Lima. Macla foi falar com Moisés. Você sabe
Sabe o que significa Macla? Macla diz assim: eu vou lá. Macla. A lei está estabelecida, deixa isso quieto, ninguém fala com Moisés é muito ocupado. A única mulher que chega perto de Moisés é Miriam, mesmo assim, porque é a sua irmã. Macla, como é que você... Não, eu vou lá. Todo mundo recebeu, nós não recebemos. História não vai ficar assim, não, eu vou lá. Por que, Macla, você vai? Por causa do meu nome. Meu nome não me deixa ficar sentada no sofá vendo a banda passar. Macla quer dizer aquela que tem confiança. Quem tem confiança bate o pé no chão e vai. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes que não se abala, mas permanece. Para! Macla se levanta, porque o significado do seu nome quer dizer confiança. Eu declaro no nome de Jesus que agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro não são meses da tua prostração, mas são meses do teu levantar, porque sobre você está confiança. Quando Macla se levanta para ir, a Bíblia vai citar o nome de outra. Olha aí o texto, está na sua Bíblia. Noa disse assim: eu vou lá. Macla diz: Noa, fica em casa, eu te mando um zap. Não, eu vou. Se você vai, eu vou ser meu sangue. É que nem eu e Raquel, minha irmã, a gente estudava junto. O que pegava para ela, pegava para mim. A gente arrumava confusão na escola. Raquel passava na minha sala e virava: ó, lá fora a gente conversa. O pessoal já sabia. Um dia desse, um amigo encontrou comigo, falou assim: fiquei assustado. Um amigo estudou comigo. Fiquei assustado. Falei: por quê? Quando falaram, e você é pastor? Falei: é, diabo. Falaram para mim: rapaz, o meu apelido era Tita. Rapaz, o Tita é pastor. Não acreditei. Falaram: e Raquel é pastora, é verdade? Aí eu falei para Raquel, Raquel, Diego duvidou e você é pastora. Me dá o telefone dele. Porque o pau quebrava. Raquel já andava com um cabo de vassoura escondido. Na porta da escola, quando tinha assim, muita poeira, era a Raquel brigando. A Raquel, aquela bonitinha, pastora, engraçadinha. Mostrar as fotos de Raquel. Até esqueci que ia pregar. Está filmando o culto? Ela vai me matar. Escute, até esqueci. É o nome de quem? Noa! Noa se levanta para ir. Você sabe o que quer dizer Noa? Noa quer dizer: ninguém vai me deter. Oh, levanta a tua mão direita para o céu, abra a tua boca e diga assim: eu profetizo sobre minha vida, casa e família. Ninguém vai me deter. Eu profetizo isso. Meu irmão, ninguém vai segurar você, ninguém vai segurar tua família, ninguém vai segurar teu casamento, ninguém vai segurar teu chamado, ninguém vai segurar teus projetos, ninguém vai segurar tua empresa, ninguém vai segurar teus sonhos. No nome de Jesus, abre a tua boca aí, Edevec, e grita assim comigo: Noa! Grita aí, Noa! Sabe o que você está dizendo? Ninguém vai me deter. Macla foi. Noa foi. A Bíblia diz: cita o nome de outra. Qual o nome que está aí? Olga diz assim: eu também vou. Eu imagino Noa: ô Olga, eu já vou com Macla. Fica aí que eu te mando um zap de lá. Não vamos tumultuar a porta de Moisés. Já está indo duas, para que ir três? Não, é meu sangue. Não, vocês vão, eu não vou ficar, eu não vou aguentar esperar. Eu também vou. O que quer dizer Olga, pastor?
os meus pés não estão amarrados. Bate teu pé no chão assim. Já está se ouvir, até se ouvir. Tem gente que está fazendo mímica com o pé. Diga assim: os meus pés não estão amarrados. Se alguém da tua família está do teu lado, diga para ele ou para ela, diga assim: os nossos pés não estão amarrados. Teus pés não estão amarrados. Os pés da tua empresa não estão amarrados. Os pés do teu ministério não estão amarrados. Os pés da tua família não estão amarrados. Os pés da ADVEC não estão amarrados. Tua vida vai andar assim. Tua família vai andar assim. Teu ministério vai andar assim. Aquilo que Deus confiou em você vai andar assim. Oh meu Deus, você crê em ato profético? Crê? Crê mesmo? Pula aí da tua cadeira e dá um passo para frente assim. Diga: meus pés não estão amarrados. Isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Dá um passo aí e diga: os meus, Flavinho, os meus pés não estão amarrados. Você está livre, você está livre, você está livre. Eita, eita, eita. Obadará, probadá, sequebadará. Oh, levanta as suas mãos. Eu profetizo que toda cadeia seja quebrada. Eu profetizo que todo cadeado seja arrebentado. Eu profetizo que toda resistência na tua vida caia. Você sabia que tem palavras que são lançadas para nos amarrar? Não foi feliz comigo, não vai ser com mais ninguém. Palavras que são lançadas para te amarrar. Palavras que são lançadas sobre seus filhos. Hoje um rapaz virou para mim. Fui na padaria, perto de casa. Aí levei o Felipe, meu menorzinho. Felipe, muito quietinho. Ele voava dentro da padaria. Aí vem um moço na hora do caixa e falou assim: seu filho? Aí o Felipe: meu pai. Aí o cara perguntou, ele estava com a roupa. E aí, fez judô hoje? Ele: fiz, e amanhã eu vou fazer de novo. Aí o rapaz disse assim: tem muita saúde para uma criança dessa. Eu falei: demônio. Tem saúde e vai continuar tendo. Tem gente que lança a palavra para amarrar, para travar. Mas abra tua boca comigo e diga: meus pés não estão amarrados. Faz assim, diga: os meus não. Máquila foi, Noa foi, Olga foi. Tem mais um nome aí na sua Bíblia, não? Milca disse assim: eu também vou. Por que, Milca? Por causa do meu nome. Milca, fica em casa, não consigo, eu tenho que ir lá. Milca quer dizer, anote aí, aquela que recebeu autoridade. Irmão, crente com autoridade é outra coisa. Crente com autoridade pega o diagnóstico do médico e diz assim: eu respeito o que o senhor está dizendo porque o senhor estudou para isso. Só que na minha vida a última palavra é do eterno. Crente que tem autoridade ouve do RH: deixa o currículo aí, mas já te aviso, não tem vaga não. É o que você está dizendo, mas eu sirvo a um Deus que abre caminho da onde não existe. Crente que tem autoridade abre a boca e diz: diabo, aqui não, sai da minha rua, sai do meu caminho, sai. Autoridade. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Uma vez a gente estava em casa dormindo de madrugada, silêncio.
dormi, Midian dormiu, as crianças tudo dormindo. Eu até pensei que ia rolar alguma coisa. E estava todo mundo dormindo. A noite estrelada. Até botei uma música de fundo do Kennedy. Sabe aquela música do fundo? Tive que desligar a música, não aconteceu nada. Está todo mundo dormindo. Chamei assim umas 3 vezes, ela nem olhou para mim. E olha, eu estava vestido de tartaruga ninja. Mas não aconteceu nada. É, Flavinho. Eu tento de tudo, não dá certo. Escute. Escute. Até esqueci o que eu estava falando. De repente, eu escuto assim. A Midian abre a boca assim, aquele silêncio, rapaz, 3:30 da manhã. A Midian abre a boca e fala assim: sai que eu não te devo nada. Do lado que eu estava eu fiquei. Eu falei: é assalto. Ela: pode sair, sai. Eu: Jesus. Eu falei: ai, Senhor, não deixa eles me baterem. Aí ela: Eliel. Eu nem virava Eliel. Ela viu, quando ela deu um tapa: Eliel, você não está vendo? Eu falei: não. Ele é diabo, clama. Eu: sai, porque ela está falando, sai. Então ela: sai, eu saio. Daqui a pouco veio o Samuel, pentecostal. Aí o Samuel: diabo, pode sair, vai saindo. Sai. Aí ficava Midian: sai, eu saio. Samuel: sai. Ela: põe a mão na parede, eu vou lá, põe a mão na porta, sai. Daqui a pouco vem Elielzinho. Elielzinho levanta. Ô mãe, está acontecendo. É Midian: é diabo, Elielzinho. Fala para sair. Ei, diabo, sai aí, minha mãe está falando. Ele: diabo, sai, eu estou com muito sono, sai. Teve uma hora que o Elielzinho falou assim: diabo, por favor, sai. Mas tem coisa que, se você deixar, Satanás faz bagunça. Mas estenda a mão sobre alguém e diga: tem autoridade de Deus na tua vida. Tem autoridade de Deus na tua vida. Eu profetizo: teu agosto não vai ser desgosto. Teu agosto, a bênção de Deus vai repousar na tua casa. Porque sobre a tua vida tem autoridade. Escute. Elas foram falar com Moisés. Sabe o que elas disseram para Moisés? E aqui eu encerro. Eu faço questão que você veja o texto. Números capítulo 27. Elas estão diante de Moisés para contar uma história. Eu não sei. Se elas soubessem essa canção, talvez elas cantariam a caminho de falar com Moisés. Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, escolhido dos vales. Quem sabe, levanta as suas mãos e cante comigo. Consolador amado,
dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhi. Quando elas chegam diante de Moisés, elas estão diante de Moisés e elas vão contar a Moisés uma história. Elas não chegaram diante de Moisés, pastor Isaías, e disse assim: Moisés, nós viemos aqui porque tem algo errado. Não. Elas vão diante de Moisés e contam a Moisés uma história. Sabe qual foi a história que elas contaram? Olha o que elas disseram para Moisés. Números capítulo 27, versículo 3. Meu irmão, vale a pena você grifar o versículo 3. Olha o que elas disseram para Moisés. Nosso pai morreu no deserto, e não estava na companhia dos que se ajuntaram contra o Senhor, na companhia de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Sabe o que elas estão dizendo para Moisés? Elas estão dizendo para Moisés o seguinte: o Senhor lembra de Corá? Moisés disse assim: lembro. Lembra do que ele fez? Moisés disse: lembro. Se rebelou contra mim. O senhor lembra do que Deus fez com eles? Lembro. Abriu a terra e engoliu ele e a família. Lembra de Datã e Abirão? Lembro. Então, Moisés, meu pai, nosso pai, não participou disso. Sabe o que elas estão falando com Moisés? Senhores pastores e pastoras, que muito respeito, elas estão dizendo para Moisés o seguinte: a lei diz que nós não temos o direito. A lei está certa. Só que nós não viemos aqui revogar a lei. Nós viemos aqui te contar a fidelidade do meu pai. Moisés, se possível, leve em consideração a fidelidade do meu pai, porque se pegar o currículo do meu pai, não tem mancha, não tem divisão, tem fidelidade. Meu pai foi fiel. Moisés ficou tão impactado com o que ouviu acerca da história de Zelofeade, que o versículo 5 está aí, pode grifar na tua Bíblia. Diz que Moisés pega a causa e leva para Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A fidelidade, ela tem um preço. Fala para alguém: a fidelidade, ela tem um preço. Ser fiel, você vai ter que dizer não a muita coisa. Ser fiel, você vai ter que virar na mesa e falar assim: não, aqui eu não participo. Começou esse assunto, então acabou a festa para mim, estou indo embora. Não, isso aqui eu não participo. Ser fiel. Ser fiel vai te custar talvez perder até amizades. Ser fiel vai te custar te bloquear no Zap, te tirar do grupo. Só que a fidelidade, ela tem o preço, mas também ela carrega uma honra. Olha o que elas estão dizendo: leve em consideração a fidelidade do meu pai. Deus um dia falou para Jeremias: Jeremias, os recabitas estão fora desse juízo, porque eles guardaram a aliança e o conselho do vosso pai. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus guarda a aliança e mantém o pacto de pé por 1000 gerações. Esses dias eu estava me lembrando, pastor Silas Filho, de uma cena que aconteceu com meu pai. Meu pai foi pastor na Baixada por muitos anos. Um dia, uma filial nossa no Redentor, lembro como se fosse hoje, soprou um vento, derrubou todo o telhado da igreja. Uma igreja, uma congregação pequenininha lá dentro do Redentor. Todo o telhado da igreja
já foi embora na ventania de madrugada. No outro dia, os obreiros chegaram lá em casa um sábado de manhã. Disseram assim: pastor Bonifácio, notícia para dar para o senhor. Meu pai disse: que houve? Houve um vento essa madrugada, todo o telhado da igreja foi levado. Tem culto amanhã. Está dizendo, e vai chover mais. O que a gente faz? Meu pai tinha uma cobertura de alumínio na porta de casa, que cobria a porta e a cozinha lateral, o lado do quintal. Eles disseram para o meu pai assim: o que a gente faz? Meu pai disse assim: quem é o serralheiro lá na igreja? Aí falaram: fulano. Chama ele. Liga para o irmão fulano de tal, para o irmão fulano de tal, para o irmão fulano de tal. Pede para vir aqui. As crianças aqui também vão ajudar. Nós vamos resolver esse telhado lá agora. Olharam e disseram: pastor Bonifácio, mas uma hora dessa, o que o senhor vai fazer? Não, simples, a gente vai tirar essa telha aqui de casa e vamos pegar essa telha e cobrir a igreja. Meu pai tirou a telha da nossa casa para cobrir a igreja. E diz, o Espírito Santo disse assim para mim: sabe por que você está morando aí? Porque um dia seu pai descobriu a casa para cobrir a igreja. Tem bênçãos que ela não tem a ver com o que você faz hoje, ela tem a ver com algo que alguém plantou lá na sua linhagem. Quando Deus encontrou Jacó pela primeira vez, sabe o que Deus falou para Jacó? Deus disse assim: Jacó, eu sou o Deus de Abraão. Deus estava dizendo para Jacó o seguinte: nem você e nem teu pai, a história começou lá com teu avô. A bênção de Deus na minha vida, ela passa por Bonifácio, por irmã Maria. Elas estão dizendo para Moisés: não é a gente, mas a gente tem que te contar, o meu pai foi fiel. Moisés, quando ouve, pega a causa e leva para Deus. E sabe o que Deus diz para elas? Para Moisés? Está no texto, olha abaixo. Versículo 7, Deus disse assim, se não é o... Versículo 7, Deus disse assim: Moisés, as filhas de Zelofeade têm razão. Pergunta para alguém ao seu lado aí: você tem noção do que é Deus dar razão para alguém, rapaz? Não é sempre não, de vez em quando a Midian me dá razão. Uma vez ao ano. Eu fico todo feliz. Você imagina do que é Deus dizer assim: as filhas de Zelofeade têm razão. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Para de ficar se justificando. Deixa que Deus abra a boca e fale por você. Olha para alguém ao seu lado e diga para ele assim: Deus pode te dar razão. Elas levam a causa para Deus. Deus diz para Moisés: elas têm razão. E aí acontece algo que eu queria que você lesse. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Capítulo 27 de Números, versículo 8. Leia aí. Leia aí. Leia aí. Vê se dá para dar um glória com o que você está lendo. Deus chama Moisés e disse assim: fala aos filhos de Israel que a partir de hoje, quando alguém morrer e não tiver filho, mudou. Passa a herança para as filhas. Não entendi, pastor.
Eu não quero, e você fale para quem está ao seu lado, eu quero, e você grite para ele e para mais 3, diga assim: Deus mudou a lei por causa delas. Né? Tem uma canção que diz: e por você Deus estremece terra.